Programa livre para todos os públicos. Boa noite a todos. Mais um programa Imersão com profissionais de sucesso na educação e saúde. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje nós vamos conversar sobre saúde mental, sobre psicologia esportiva. Então, nós vamos já chamar aqui a psicóloga Daniele Domingues e o doutor Ian Machado para falar sobre os temas. Não saiam daí que nós vamos começar o nosso 19º programa já. Olá, retornando. Para iniciar o nosso primeiro bloco, eu vou chamar a psicóloga clínica e esportiva e também trabalha com avaliação psicológica, a psicóloga Daniele Domingues. Vem aqui, Dani. Obrigada, que alegria te Obrigada pelo convite. A honra é toda minha, a alegria é toda minha. Então, agora vamos falar sobre o que você gosta de falar, né? E eu também amo, né? Que é falar sobre comportamento humano, falar sobre a psicologia do esporte. Daniele, por favor, fala um pouco sobre a psicologia esportiva. Muitas pessoas não sabem, né, que existe a psicologia esportiva, dessa ciência que estuda o comportamento dos atletas. Se apresenta e fala um pouco aqui para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais sobre essa área tão linda. Bom, muito prazer, que bom que vocês estão nos assistindo. Meu nome é Daniele Domingues. Eu trabalho tanto na clínica como na área do esporte. Também sou neuropsicóloga, né? Atualmente, na parte esportiva, eu atuo nas categorias de base do Ceará, né? Lidando com o suporte psicológico para as categorias em geral lá presentes. Muito bom. Então, fala para nós, atuando, né, na psicologia clínica esportiva com as crianças, os adolescentes, né, que estão iniciando aí, que é a categoria de base. Fala para nós como é que a psicologia esportiva atua com os atletas. Assim, quando se fala em relação à psicologia esportiva, as pessoas elas pensam logo em alto rendimento, né, numa alta performance, né? Então, assim, atuar com categorias de base, a gente tem que estar muito atento, né, que a gente está lidando ali com crianças, com adolescentes, com sonhos. E a gente precisa estar todo o tempo presente ali, lembrando que ali são pessoas, né? São seres humanos. E a psicologia do esporte, ela vem para cuidar dessa pessoa, para cuidar do ser humano. E a criança, ela tem sonhos, né? Ela fantasia, ela cria histórias, memórias, né? O quanto que é importante estar sendo acompanhado, né? Porque diante do esporte, diante de qualquer disputa, vai ter o ganho, né? Mas também vai ter as perdas, né? E essas perdas nem sempre as crianças, nem os adultos, nem os adolescentes estão preparados. Como é que você trabalha com o time, com a família, né, dessas crianças, que é importante também, né? Fala para nós um pouco sobre a psicologia esportiva atuando lá, né, no campo, com as famílias, no momento do jogo, no pós-jogo. Isso, na prática em geral, né? Isso. Então, como eu estava falando, assim, a gente lida com crianças e adolescentes, e esse público passa por fases, né? Passa por faixas etárias, e a gente precisa estar atento às limitações daquela faixa etária, né? Então, a gente precisa estar a todo instante ali dando suporte, cuidando daquelas pessoas, né? Promovendo o aprendizado de habilidades de lidar com erros, com frustrações, né? No pós a competição, lidar com as críticas, lidar com os pais, né? Que também existe aí uma pressão, né? De certa forma, uma ansiedade desses pais para com essas crianças em relação ao rendimento. Então, o suporte psicológico hoje, na prática, lá na base, né? Especialmente na base do Ceará, a qual atuo, né? 5 anos de atuação lá, com mais de 5 categorias, desde um sub-7, 8 até um sub-20, né? Então, a gente lá está todo o tempo presente nesse suporte, em cuidar dessa pessoa. A gente precisa cuidar dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos jovens, respeitando as faixas etárias, né? Trazendo ali um pouco mais de habilidades, né? Em lidar com as situações que são intrínsecas, são inerentes do esporte,
e que geram, sim, um desgaste, transtornos ansiosos, por vezes, né, um pouco mais de um comportamento mais depressivo porque perde, né, tá em busca a todo instante, quando se fala de criança e adolescente, querer trazer ali um pouco mais de alegria para os pais, né, querer fazer um gol porque o pai está assistindo, porque a mãe está assistindo, né. Então, essas crianças, a todo momento, ele quer levar um pouco de orgulho para esses pais. Então, não é fácil, são várias categorias, para cada um existe uma pegada diferente, e a gente precisa estar a todo instante dando esse suporte no sentido de trabalhar a motivação, uma resiliência diante de uma situação difícil, diante das críticas, diante de situações em que eles passam dentro do próprio grupo, dentro de campo e fora de campo também. Você faz um trabalho coletivo, então? Sim. Você faz um trabalho coletivo com essas crianças e adolescentes, faz orientação parental também com Sim. esses pais, né? Sim. E a questão dos treinadores também entra nesse time aí de pessoas que são acompanhadas. Como é que funciona, né? Porque as pessoas pensam que a psicologia do esporte, quem conhece sabe, é somente para tratar o transtorno do estresse, da ansiedade, não é. É muito para trabalhar a questão do coletivo, né, dessas memórias que vai construindo com os ganhos e com as perdas, com as frustrações, né? Perfeito, ela é além, né? Sim, sim. Além de várias áreas que a gente pode estar atuando com treinadores, com os próprios atletas e com a família, existe essa mediação. Atleta base, né? Atleta clube, atleta família, atleta treinador. Então, o psicólogo está a todo instante nessas mediações, com a finalidade de alinhar expectativas, porque a gente lida ali com expectativas, alinhar também essa questão, né, do entendimento, da compreensão, da evolução, da maturidade, evitar conflitos, porque, por vezes, esses conflitos geram um desgaste muito grande, tanto quanto competições, né? E, de certa forma, dar esse suporte, esse apoio na comunicação, melhorar a comunicação entre treinador, família, atleta. Então, a todo momento, a gente está ali presente, facilitando esse aprendizado, bem como o desenvolvimento dessa criança de uma forma saudável. É interessante você trazer essa questão, né, do coletivo, porque nós sabemos que cada um é único, mas no esporte tem um tempo. Né? O esporte ele é cruel, né? Tem um tempo, né, que você precisa estar praticando aquele esporte, o treino, o tempo do jogo, e tem um tempo da tua própria idade, né? Que muitas vezes, ou porque é precoce, ou porque também já passou da idade, né, para aquele determinado esporte. Como é que você trabalha essa questão do tempo, né, para que até não tenha bullying dentro do próprio contexto, né, de um é mais lento, outro é mais acelerado, ou o outro perdeu o time, ou o outro passou do tempo, ou o outro não está no tempo ainda. Esse tempo, eu acredito que para o esporte é um fator que abala as emoções. Com certeza. Eu vou primeiramente para os treinadores. Sim. Trago mais consciência, compreensão e entendimento, né, de acordo com o que traz a literatura em relação ao desenvolvimento natural daquela faixa etária. É claro, como você acabou de dizer, né, são desenvolvimentos e maturidades que, mesmo que faça parte de uma faixa etária, de uma mesma faixa etária, pode sim haver algum tipo de maturidade e desenvolvimento, sim, diferente, mas eu vou mais, assim, preparo essa equipe, né, essa comissão técnica em relação a essa evolução. E aí vou para os pais também, porque os pais dizem assim, olha, Daniele, me diz uma coisa, por que que meu filho de 9 anos não está evoluindo, faz parte dessa mesma faixa etária e categoria do colega que está à frente dele? Então, também converso com esses pais nesse sentido da compreensão melhor desse desenvolvimento que é natural, e faço esse link entre pais e comissão, no sentido dessa comissão trabalhar mais o estímulo. Se é a parte motora, se é a parte técnica, se é tática, o que se é um desenvolvimento melhor em relação a essa parte cognitiva, social, se é algum tipo de situação que pede que ele tome decisões ou que ele tenha mais autonomia, isso pode ser trabalhado melhor. Né? A gente pode sim trabalhar, estimular isso de forma diferenciada para alguns atletas, mas entre exatamente o que você falou. Nem sempre existe esse tempo específico para trabalhar esse atleta. Né? Então, precisa sim ter essa consciência, essa compreensão e esse entendimento que isso ocorre. Mas, às vezes, não é no tempo que a gente espera. E o tempo gera ansiedade, né? Gera preocupação, né?
E a questão da própria competição, a criança pequena, uma criança de 6 anos, 7 anos é uma criança pequena ainda, ela está competindo muitas vezes no campeonato, né? Aquilo que vai dar um troféu, que vai colocá-la numa classificação, num lugar, né? O quanto que isso é interessante, mas que pode ser maléfico, né? E não benéfico da forma como é tratado pelos pais, pelo próprio clube, né? A forma como a criança internaliza essas emoções negativas, porque no jogo nem sempre ganha, né? Exatamente, pode ser bem prejudicial. O que os estudos, artigos, né, os grandes estudiosos e a literatura traz em relação à competitividade de categorias menores, né, o entendimento é que até os 11, 12 anos, essa participação no esporte para a criança tem que ser de forma recreativa. Sim, Né? 11, 12 anos precisa ser de forma recreativa. Então, nessa faixa etária até seus 11, 12 anos, precisa ali trabalhar a parte motora, cair, levantar, fazer ali, socializar, se isso. comunicar, ter uma interação, observar essa interação dessa criança entre os outros, espera a sua vez, o respeito com o colega, a empatia. Até a própria liderança, né, de tomar uma atitude, Perfeito. né, para que possa melhorar o time Própria ali na liderança. jogada, né? Exatamente, a tomada de decisão diante de situações ali, fazendo parte daquela faixa etária. Então, assim, até os 11, 12 anos, o que temos de informação é que isso, de fato, precisa ser recreativo. Infelizmente, não é o que a gente vê hoje. E a realidade é adoecedora. Eu posso falar, assim, de casos no meu consultório. Sim. Criança disputando campeonato, seja de tênis, futebol, natação, onde os pais dizem, você é um perdedor, você é uma perdedora, uma fracassada, eu nunca vai ser ninguém, né? Eu quero você no nível Harvard. Então, assim, o quanto que isso é patológico. E a criança que começou a praticar aquele esporte, a criança tem talento. Ela começou porque ela tem habilidade, ela tem facilidade naquele esporte, mas a pressão de você ter que ganhar, uma criança de 7 anos disputar campeonato, ter que ganhar, viajar com a criança para outro estado, até para outro país, eu tenho pacientes que acontece isso. Então, assim, o quanto que adoece, essa criança cria uma verdadeira aversão. Quando chega as férias, melhor fase da vida quando chega as férias, e depois ela adoece porque vai começar as aulas e vai ter que voltar àquela rotina onde o pai obriga aquele treino adoecedor, né? É devastador, porque assim, o que a gente precisa ter em mente, todos os profissionais, né, que trabalham, né, no esporte em geral, que nessa fase, né, a criança com até seus 10, 11, 12 anos, que especialmente tem que ser de forma recreativa, ela está num momento ali em que ela está se descobrindo. Ela está começando a aprender tantas e tantas coisas que são muito importantes e que ela vai levar para a vida, né? Então, assim, a gente precisa respeitar. Então, assim, eu recebo crianças com 8, 9 anos já tomando medicação para ansiedade. Sim, comum demais. E aí os pais entram em até desespero. menores do que isso, né? E que estão disputando algo, Sim. né? Que é pior ainda, né? E Isso esses pais adoecidos não conseguem perceber, né, os danos para o resto da vida desse sujeito, dessa Excelente. pessoa. Isso mesmo. Então eles perdem essa noção. Então assim, essa criança, ela não tem tempo para brincar, ela não consegue ela não consegue realmente ter esse espaço para brincar, ela não consegue perceber mais aquela atividade como algo prazeroso, né? Então, assim, para ela é muito difícil. Algo que ela se divertia, algo que ela tinha algum tipo de prazer, vontade, conhecer colegas, fazer amizade, socializar, e perceber que a partir de um momento ali deixou de ser brincadeira, aquilo dali passa a ser agora uma obrigação. Então, recebo pais em desespero, tem uma partida que ele precisa fazer, mas ele já sai chorando de casa. Sim, passa a ser um terror, né? A criança vivencia o estresse, né? Daquele momento, né, de não conseguir. Muitas vezes ele nem perdeu, ele já se dá por derrotado antes de entrar ali no jogo, né? E é interessante porque, assim, conscientizar os pais, né? Muitas vezes você consegue conscientizar a mãe, sensibilizar, mas muitas vezes o pai não. Principalmente quando são filhos de pais separados, né? Que um quer uma modalidade, outro quer outra modalidade, a forma de educar diferenciada. Então, você falou assim, crianças muito jovens, né? Muito pequenininhas ainda, muito precoces, tomando medicação. E é verdade, gente, olha, é importante falar para a comunidade, para a sociedade,
que criança também adoece, criança também sofre de desgaste emocional, desgaste mental, né? O quanto que a pressão para uma criança que não tem maturidade, ou um adolescente que não tem maturidade para lidar com as pressões da vida, o quanto que deixam marcas para A vida eternidade, toda. né? Eu É. digo que nós somos, quando criança, igual um bonequinho de cerâmica. Se você não colocar aquele bonequinho no lugar que ele possa secar direitinho, ele vai ficar com muitas marcas, muitos traumas. Vai continuar sendo um bonequinho, né? Mas um bonequinho que ninguém quer tirar da prateleira, né? E levar para casa. Então, esses traumas ficam pro resto da vida. E uma criança com 7 anos, 8 anos, tomando medicação para ansiedade, isso é gravíssimo. E isso é real. É real, é muito real e infelizmente, né, o que dizem os estudos, mais uma vez, né, que tudo isso é baseado na ciência, no que a gente vê, no que a gente acompanha, é que, infelizmente, o que mais pode acontecer é o abandono, né, o abandono do esporte. O abandono. Essa criança, ela fica tão exausta, ela fica tão estressada e tão ansiosa, isso deixa de ser alegria, deixa de ser brincadeira e passa a ser uma obrigação. Pode acontecer, sim, por uns 12 anos, 13, ela já abandona, mesmo ela amando. Então eu chego atendo pais que dizem, ele ama o futebol, mas ele não quer mais. Por que que ele não quer mais? E os transtornos. Terror Já noturno, instalados. terror noturno, né, com o dia do campeonato, né, ansiedade elevada, dores de cabeça, né, doenças psicossomáticas. Dor de barriga, chega com Dor de dores de barriga. barriga, é muito comum, muito. E assim, nós que trabalhamos com a saúde mental, a gente percebe que existe um sofrimento tão significativo que não dá nem para mensurar. Se você aplicar um teste, não dá para você medir ali numa escala, porque é adoecedor até para quem está convivendo, né? Porque você vê uma criança querendo lutar para ter saúde mental e o esporte, que era para ser algo recreativo, ela chega ali como algo enfadonho, né? Que leva toda a energia dessa criança. Isso, e o meu papel lá na base é trazer um pouco mais de humanidade para isso. Sim. Trazer um pouco mais de humanidade para essas crianças, esses adolescentes que estão nessa trajetória em busca de realizar um sonho, né? E que estão passando por situações que são específicas, são inerentes do meio esportivo. É estressante, sim. Existem as pressões, existem as cobranças, existem as críticas, e a psicologia clínica esportiva está exatamente presente naquele espaço para, de certa forma, preparar esse público, tanto a criança dentro da faixa etária dela, como os adolescentes e os adultos jovens, a lidar com o ambiente esportivo de uma forma menos adoecedora, né? Menos mais saudável, né? menos traumática. As pessoas dizem, mas ele precisa abandonar. Não, gente, não precisa abandonar. O esporte, em geral, a atividade física, ela é maravilhosa, ela tem inúmeros benefícios, mas só que ela não precisa ser adoecedora. Sim. E o que eu ouço é, tia, eu fiquei com tanta vergonha quando meu pai gritou comigo. Acontece demais. Tia, eu me senti humilhado. E é verdade. Né? A criança, ela tem um sentimento como adulto. Ela pode nomear de forma diferente, mas ela sente igual. Talvez até mais, porque o pai, a mãe, aquele tutor, ele representa tudo. Né? A criança não tem autonomia para ir e vir, então ela depende, é totalmente dependente, né? E o técnico também, nós estamos falando dos pais, mas o técnico, a pessoa que está junto, treinando, precisa ser uma pessoa que entenda de desenvolvimento infantil, entenda que fase aquela criança está, como é que ela vai performar, né? Se ela é muito magrinha, ou se ela tem um corpo que está um pouquinho mais cheinho, ou se ela não tem uma boa coordenação motora, mas que ela pode sim, né? A constância leva à perfeição, né? Então, perfeito. O treino vai levar essa criança a ser um bom atleta, né? Exato. Dentro dessa questão do olhar técnico, né, para o atleta, para o desenvolvimento corpo, mente, lá na base, a nossa atuação também é de uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, eu trago essa parte mais humana e a gente faz essa reunião de uma equipe multidisciplinar para tratar de diversos casos que a gente vê lá, que não só essa parte cognitiva, mas o desenvolvimento físico também, emocional, social, o que está acontecendo dentro e fora de campo. Então, sim, existe essa preocupação e essa união de diversos profissionais. Entra eu, né, como psicóloga, o médico, um fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista,
né? Então entram Tem várias... nutrólogo Todos. agora. Agora o nutrólogo, né? Interessante. Então, assim, dentro dessa abordagem mais humana, Sim. né, de olhar para o atleta de forma global, né, dentro e fora de campo, a gente consegue ter uma análise melhor do que a gente pode estar fazendo para melhorar aquele atleta, não só dentro de campo, mas fora, em contato com os pais, principalmente em contato com os pais. Porque quando a gente trabalha com atletas, quando eu falo de categoria de base, criança e adolescente, é fundamental estar em contato com o núcleo familiar. Sim. Fundamental. Até para você poder entender, né, o ambiente que essa criança está inserida e até onde você pode ir enquanto psicóloga esportiva, né? Isso. Porque muitas vezes você quer fazer um passeio diferente, mas você ainda vai ser impedida. Excelente. Lá na base, a gente tem reuniões com as comissões técnicas para trazer mais essa consciência do desenvolvimento das faixas etárias de forma cognitiva, até onde eles podem conseguir algo mais dessa criança de um jeito saudável, sem essa pressão exacerbada, sem essa cobrança exacerbada fora do contexto ali, né? E também a gente consegue as reuniões com os pais para trazer mais essa consciência e auxiliar esses filhos no rendimento em campo e em casa, Sim. mas sendo pais e não treinadores. E aí as crianças florescem, né? Ah, com certeza. Então não tem como florescer se não tiver, né, um bom solo, né, um bom ambiente aí para que essas crianças possam se desenvolver e se tornarem atletas ou simplesmente, né, esportistas, por que não? Outra questão que eu quero pontuar, se você puder falar rapidinho, porque está acabando o nosso tempo, a psicologia esportiva é somente para os atletas? Não, de jeito nenhum. A psicologia ela vai além do que simplesmente fazer com que uma pessoa renda, né? Sim. Falar de rendimento de alta performance. A psicologia ela favorece habilidades que ela vai para a vida, não vai apenas para o esporte, né? Ela vai para a vida. Então são Por isso que habilidades é importante fundamentais. clarificar, né? Eu não vou Claro. procurar uma psicóloga que atua com abordagem esportiva porque eu não sou atleta, mas nós somos atleta da vida, né? E assim, é isso. Então, assim, não é só para atletas profissionais amadores e pessoas que estão inseridas no meio esportivo. Então, são habilidades para a vida. Para a vida, muito bom. Eu acredito que a psicologia esportiva ela não está ainda tão procurada porque as pessoas ainda não entenderam, né, que trabalha com emoções, né? A hora que entender que se você aprende no jogo a ganhar ou perder, você está se preparando para a vida, né? A vida essa é a grande, né, roleta aí. Horas você ganha, horas você perde, né? Então a psicologia esportiva traz isso, né? Esse enquadramento, mas também essa consciência, né? Quem sou eu no mundo, o que é que eu posso, né? Até onde eu vou. Daniele, muito obrigada. Qual é o seu arroba para que as pessoas possam estar te procurando? Tenho certeza que tem pais que vão te procurar, tá? Deixa aí seu arroba. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. É uma satisfação muito grande estar aqui junto de você, conversando um pouco mais sobre psicologia do esporte, esclarecendo, trazendo informações que eu acredito que são muito importantes. Então, assim, para você falar comigo, entrar em contato, você consegue falar através do meu Instagram, que é psicóloga Daniele Domingues. E aí, lá, através de lá, eu consigo também te ajudar com as informações, com dúvidas. Pode falar Olha comigo. aí, que bacana. Muito bom, muito obrigada. Mas não saiam daí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Voltamos já já. E agora, retornando ao nosso segundo bloco, com as perguntas dos nossos telespectadores. Doutora Daniele, a pergunta é do Maciel Sampaio, 38 anos. Meu filho joga futebol, tem 10 anos e fica muito abalado quando erra em campo. Como ajudar emocionalmente? Olha que pergunta maravilhosa. Que pergunta, né? Então, assim, 10 anos, já fica abalado ao entrar em campo. Então, a gente já compreende que ele já está dentro de uma exigência acima dele, né? De um tipo de cobrança acima dele. Então, assim, o que está gerando esse medo? A gente entende que... Samuel, né? A gente entende, Samuel, Maciel. Desculpa, Maciel. A gente entende que para uma criança de 10 anos que tem medo de errar, que está triste, né, ao entrar em campo e não está conseguindo atuar, é que, de certa forma, o erro dele não está sendo compreendido, né? Ele precisa entender que através do erro ele está aprendendo, isso precisa ser algo que ele precisa entender, alguém precisa dizer para ele
que isso pode acontecer. Então, assim, pode ser que ele esteja, nesse momento, com 10 anos, passando por uma situação de uma cobrança excessiva, tá? E os pais, você como pai, a mãe, os familiares, tem que estar ali próximo para fazê-lo compreender que o erro faz parte, ele vai errar sim, porque é através desse erro que ele vai se capacitar, que ele vai aprender, né? Então, assim, a ideia é eliminar, diminuir, não vou falar eliminar não, mas eu vou falar diminuir essa ansiedade, esse medo de errar, com essa compreensão, o entendimento que o erro faz parte do aprendizado. Sim, mas não esquecer que é importante validar, né, o sentimento dele Claro, no momento. O que que você está sentindo? Medo. Então venha isso, cá, vamos conversar. Por que que você está com medo? Né? isso. Ah, eu estou com medo porque eu não quero errar, porque é muito importante esse jogo. Tá, mas vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, validar esse sentimento. De onde partiu esse medo? Porque Sim, se eu errar, quem que vai falar comigo? Quem está me cobrando? Quem vai me gritar? Meu pai não vai gostar? Eu e, preciso acertar? Então, e existe algo externo também que implica nesse medo. exatamente, validar é importante, né? Porque acaba fortalecendo a autoestima da criança, E aí, né? para ajudar seu filho, é dar suporte, é conversar, é abraçar, dizer que você ama ele, independente de qualquer coisa, que ele vai se sinta alegre nessa atuação, independente do resultado. Sim, sim. Então vamos lá. Mais uma pergunta. Marta Virna, 27 anos. A psicologia esportiva para atletas profissionais, como é que funciona? Atletas profissionais, né? Então, assim, a gente já não está falando mais de amadorismo, nós já não estamos falando em relação a categorias de base, nem de criança, nem adolescente. A gente está falando já de um profissional. Então, ali, diante de um profissional, a gente já tem um outro tipo de conduta de forma a estimular a motivação, uma autoestima, uma confiança e uma segurança diretamente na atividade em que ele exerce ali dentro do esporte, né? Como é um profissional, a gente entende que ele está ali em busca a todo instante de um alto rendimento, né, de uma alta performance, mas que a gente precisa cuidar desse ser humano, que é um ser humano antes de mais nada, embora dentro de um esporte de alto rendimento, que a gente sabe que é muita cobrança, mas fazer com que ele esteja preparado para isso, para essa pressão, para essas frustrações, para perder e ganhar, porque isso faz parte, de uma forma, como a gente falou agora há pouco, de que seja isso algo mais saudável, né? Em busca desse objetivo de forma funcional, menos impactante. O atleta profissional ele já passou por várias situações, ele já tem muitas memórias, né, que não foram resetadas, talvez não foram trabalhadas com a psicologia esportiva e que provavelmente interfere, né, nessa performance. Mas antes de tudo, lembrar que tudo é de dentro para fora, né? Antes de qualquer validação, né? Antes de qualquer fala, né? Lembrar que o equilíbrio ele ajuda muito nessa performance, entender quem você faz parte do jogo também, para que você tenha uma boa performance. Então, fiquem aí que a gente volta já já. E, doutora Daniele, muito obrigada, Obrigada viu? mais Foi uma uma vez. alegria, muito bom esse papo. Até mais. E agora, retornando ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar o médico nutrólogo, doutor Ian Machado. Vem aqui, doutor Ian, tudo Olá, bom? tudo bem? Muito bom recebê-lo. Senta aí e vamos bater aquele papo, doutor Ian. Você viu que a psicóloga Daniele Domingues, né, falando sobre alta performance, rendimento. Diz aí, doutor Ian, como é que a nutrologia esportiva, como é que você atua com a nutrologia esportiva quando as pessoas te procuram, os atletas, ou as pessoas que treinam, né? Às vezes não é atleta profissional, mas frequenta regularmente por muitos anos a academia. Geralmente, né, o pessoal que me procura, geralmente procura com um objetivo, né? Seja ali o objetivo ou de acompanhar durante uma atividade física, ou de um atleta ali, de tentar melhorar esse desempenho ali de maneiras, seja com suplementações, seja com o acompanhamento mesmo, correção de algum déficit que tá. Então, a nutrologia esportiva, tá? Ela acompanha esses profissionais, esses esportistas ou praticantes de atividade física de uma maneira integral, tá? Seja ele tentando prevenir o surgimento de lesões, né? Seja ele acompanhando a recuperação dessas lesões, seja também, por exemplo, no acompanhamento da rotina
da nutrição desse paciente, né, da suplementação. Então a gente acaba tentando aumentar a performance através disso. Tá. E aí o doutor, quando você fala que você acompanha ele de uma forma integrativa, você acompanha desde a questão hormonal, a questão fisiológica, biológica, treinos, excessos, a questão do sono também, que é importante, né, para o esporte. Você trata dessa pessoa, do paciente, de uma forma integrativa. Isso, de uma maneira integral, né? Então, assim, para o melhor rendimento do esporte, né, tem alguns pilares que tem que estar ali todos alinhados, né? Por exemplo, esse atleta, né, tem que estar dormindo bem, uma quantidade de tempo ali significativa no pós-treino. Esse atleta tem que estar com uma alimentação ali que tem esse suporte de proteína, o suporte de energia para ele conseguir desempenhar as funções ali durante o dia. E esse atleta tem que estar sendo acompanhado ali para prevenção de algum problema que pode surgir no acompanhamento. Aí são variados, podem ser lesões, podem ser problemas psicológicos, podem ser problemas nutricionais e às vezes hormonais, mas no caso dos atletas é menos frequente, não é algo tão frequente. Uhum. Doutoria, a pessoa que busca alta performance, né, um modelo diferente de treinar, de performar mesmo no físico, né, aumento de massa, aumento de músculo, essa pessoa é mais fácil você tratar, ela tem mais foco, ela tem uma maior adesão ao tratamento, ou se enquadra como qualquer outro, vai depender de muitas variáveis. Eu acho que depende de muitas variáveis, tá? Assim, é muito individual de cada pessoa. A questão da adesão a um novo hábito, né? Por exemplo, seja iniciar uma atividade física, por exemplo, assim, é geralmente difícil esse início do novo hábito, né? Já aquela pessoa que já está no hábito é um pouco mais fácil de continuar. Então, depende muito tanto do empenho da pessoa para aquela atividade, da prioridade para aquela atividade, né? Às vezes a pessoa já chega no consultório e diz, ó, doutor, não tenho tempo para treinar. Pois é, a gente vai ter que ver ali o melhor jeito, um Mas eu horário, né? quero ter um corpo Não, não dá. malhado. É, aí não dá. Aí infelizmente não dá, né, tem que fazer alguma atividade física para ter esse ganho estético também, né, não tem como. Muito bom. Doutoria, você, no seu acompanhamento, as pessoas que procuram, que querem ter uma melhor performance, um melhor rendimento voltado para essa questão do corpo mesmo, seja atleta ou seja as pessoas que frequentam a academia ou que praticam corridas de rua, a questão da alimentação, você sugere o que é melhor para eles durante o treino, na questão da alimentação ou suplementos? Sim, a gente faz todo esse acompanhamento da parte de mudança alimentar do pré-treino, às vezes quando necessário alguma reposição no intra-treino e também no pós-treino, mas assim, não só isso, ao longo de todo o dia desse paciente que chega lá, né? E da questão da suplementação também, né? A gente vai calcular ali a quantidade que seria a meta para esse paciente, quantidade de proteínas diárias que ele precisaria, de carboidratos, de gorduras, de micronutrientes, de macronutrientes, tudo isso a gente calcula para ele ter uma melhor performance, né? Uhum. Doutor Ian, a psicóloga Daniele Domingues falou das crianças, né, da categoria de base, né, que é uma equipe multidisciplinar cuidando dessas crianças para que elas possam ter maior desenvoltura, melhor qualidade no desenvolvimento delas, no que elas praticam. O que você sugere em termos, de nutrientes, em termos de cuidados com essas crianças que estão aí disputando o campeonato, aos adolescentes, o que você, como médico, né, sugere dentro da medicina preventiva de cuidados com a criança e com o adolescente que está buscando aí uma identidade, né, voltada para o esporte? Foi bem o que você falou, né? Precisa desse acompanhamento multidisciplinar mesmo, tá? Tanto para a questão de prevenção de lesões, quanto acompanhamento psicológico dessas crianças para prevenir transtornos, ou seguir transtornos quando aparecem nesses atletas, também na parte nutricional, tá? Também é necessário esse acompanhamento. Não existe uma recomendação geral, tá? Que a gente vai pegar e dizer assim, não, todo mundo tem que fazer isso. Não, vai dar
disposição da pessoa para comer determinados alimentos. Então, essa é a dieta desse atleta, né? Diferente de algumas pessoas onde pode ser mais flexibilizado, uma pessoa que está buscando alto rendimento tem que ser bem rígida normalmente, mais rigorosa, porque ele está buscando isso mesmo, né? Que é o alto desempenho, né? As crianças, obviamente, a gente quer uma flexibilização, mas são crianças, afinal, né? Por mais que esteja buscando alto desempenho, tem que sempre levar em consideração a população que você está ali trabalhando, né? Mas, no geral, a gente tende a tentar fazer uma coisa mais rigorosa que na população geral e não vai existir, por exemplo, uma recomendação geral. Ah, todo mundo tem que tomar isso, todo mundo tem que suplementar tal coisa. Sim. Não, é individualizado durante a consulta, durante a avaliação clínica, durante a checagem desses exames solicitados com base nisso, a gente vai ali recomendar. Obviamente, pelo peso, pela altura, a gente consegue calcular, pelo gasto calórico dessas crianças nas atividades, a gente consegue calcular ali o que que seria necessário para ela, mas individualmente, não coletivamente. Entendi. Criança suplementa? Pode suplementar, não teria problema, mas a suplementação normalmente, né, é feita com alguma recomendação. Um exemplo de suplementação universal em crianças, por exemplo, a suplementação de ferro, né? Toda Ah, criança, quando é pequena, geralmente se suplementa o ferro para prevenir carências, né? Então, é uma suplementação universal para crianças, né? Mas, no geral, a gente tende a evitar coisas gerais, né? O adolescente, principalmente no atleta de alto desempenho. uhum. Então, quando se fala de adolescente, já tem outros fatores envolvidos, né? Os fatores emocionais são muito mais evidentes, né? Essa questão de mudança do corpo, né? Mudança mesmo da categoria de base que ele está jogando. Isso, essa questão hormonal no adolescente que está nessa transição, isso interfere no rendimento. Você percebe que o fator emocional vai interferir na performance e você, como médico nutrólogo, chega lá uma queixa, não estou rendendo, e você vê que está na adolescência, já passou ali da puberdade, né? Que pode ter fator hormonal influenciando. Algumas deficiências hormonais, mas assim, é raro a gente encontrar isso nessa população, né? Algumas deficiências hormonais podem sim influenciar e quando bem indicado, muito mais difícil em fazer isso em atleta, né? Mas quando bem indicado pode ser feito sim, traz benefícios para esses pacientes, tá? Mas geralmente é uma coisa bem específica, tá? Agora falando de fatores emocionais envolvidos e o desempenho, né? Que foi dividindo essa pergunta em duas partes, normalmente uma pessoa que não está bem emocionalmente não vai conseguir ter um bom desempenho, né? Se você está muito nervoso para fazer aquela atividade, ou se você está muito ansioso, não dorme direito a noite anterior, acaba se prejudicando de alguma forma e com o atleta de alto desempenho, né? A gente espera que esteja tudo perfeito para ele conseguir desempenhar essa alta função, né? Uhum, entendi. Então, o que a psicóloga Daniele trouxe falando dessa questão da performance das crianças, mas também dessa orientação dos pais, né? O quanto que é importante eles estarem junto para que possa compreender, né? Que a criança, ela é muito moldada pelo ambiente que ela está, né? Então, o ambiente estressor do jogo, o ambiente estressor onde tem uma cobrança excessiva, vai prejudicar essa criança tanto no desenvolvimento dela físico, como no desenvolvimento dela do atleta, né? O emocional do atleta no dia a dia. Doutor Ian, o que você orienta aos pais que têm crianças que estão aí buscando ser jogadores, né? Buscando uma performance, sonhando, né? Em fazer sucesso no futebol. O que você orienta para os pais? É assim, apoiar, né, os filhos nessa trajetória que não vai ser fácil, né? A autocobrança desses pacientes geralmente é muito alta, né? Então, assim, tentar ser compreensivo, tentar mais apoiar e dar suporte que realmente cobrar, porque muitas vezes essa população já se cobra demais, né? Então, eu diria que é mais tentar ficar nessa perspectiva de suporte do que realmente de cobrança. Acho que seria o ideal. É difícil, né? É difícil. Porque às É vezes o difícil. pai que quer que o filho esteja ali naquele lugar, né? O sonho do pai é ter sido jogador e influencia a criança, e a criança, né, acaba entendendo que é um sonho, né? E acaba indo nesse sonho, mas muitas vezes acaba mal, né? Não é tão bem digerido, né? A questão das perdas, né? A questão mesmo da própria frustração. Por isso a questão do suporte, né, de apoiar, né? Por mais que tenha esse sonho dos pais, é importante eles estarem em terapia junto com os filhos ali para conseguir separar e entender o que sou eu, né? O que eu quero, né? O que é um desejo meu e o que é um desejo
dele, né? Que, assim, querendo ou não, influencia as escolhas, o que o filho vai gostar ou não, né? Os pais têm essa influência, né? Mas a partir do momento que é dele, é tentar dar suporte ao que ele quer. E se em algum momento não for o que ele quer, ele for para outro caminho, é isso, né? Entender que é ele. Saber que é único, né? É. O desejo tem que ser de dentro para fora, né? Tem que sair do sujeito, da pessoa, né? E não do ambiente, né? Ou das pessoas que estão no entorno. Doutoria, para finalizar, para que a gente possa ir para as perguntas dos nossos telespectadores, eu gostaria de fazer um questionamento sobre essa questão da alta performance. Eu vejo que as pessoas, elas buscam rendimento, elas têm excessos de treino, excessos de dietas, como foi falado anteriormente, excessos de suplementos, né? Como é que o doutor lida quando você recebe um paciente com esses excessos para que possa estar representando um papel e uma performance que muitas vezes está custando a saúde da pessoa? Assim, nunca aconteceu de alguém chegar no meu consultório e dizer assim, doutor, eu quero ficar mal, eu quero ficar doente, tá? Todo mundo quer ficar bem. E às vezes esse paciente está interpretando essa alta performance o tempo todo como se ele estivesse bem. Obviamente isso a gente vê que gera risco à saúde desse paciente, né? Gera problemas. E o nosso papel ali é orientar, seguir e acolher, né? Então a gente vai orientando e fazendo aquela palavra que a doutora gosta muito, que é a psicoeducação desse paciente, pouquinho em pouquinho, para entender que assim, ele não precisa ter uma alta performance se não for um atleta, não precisa ter uma alta performance o tempo todo. Tem períodos que ele vai estar naturalmente mais focado, que pode destinar uma prioridade maior para aquilo, e períodos que não pode. Períodos que ele vai conseguir seguir uma dieta de uma maneira um pouco mais rigorosa, mais restritiva, e períodos que simplesmente não dá. Assim, o mundo está pegando fogo, você está com um problema familiar, problema no emprego, vai fazer uma dieta para ficar já mais baqueado? Não vai, assim, não é o momento, né? Então, assim, saber que tem momentos para isso, né? Momentos na vida que você está mais disposto a se sacrificar um pouco mais, a investir um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço, que em outros. É saber lidar dessa maneira, e isso é através da orientação, não tem outra forma, né? É fazer o paciente também enxergar isso. E a questão do próprio peso nas academias também, né? O excesso do esporte, muitas vezes o treino excessivo, né? Recentemente teve 2 casos aqui em Fortaleza de pessoas que estavam treinando na academia que ocorreu algo que era óbito, né? Então, esse excesso, doutor, você acredita que pode ser, assim, a causa de muitas perdas de vida mesmo, né? Não só da saúde física, mas perder a vida por conta desse excesso? Assim, a gente não sabe ao certo se esses casos aqui em Fortaleza foram em relativos a excesso, um excesso de carga, um excesso de peso, e eu não cheguei a olhar mais a fundo as notícias para ver se foi um acidente ou não, Sim. né? Mas normalmente, assim, existem algumas patologias que às vezes acontecem com atletas também que não são diagnosticados, como algumas arritmias que podem acontecer durante a atividade, tá? Por isso que normalmente é ideal, tá? Que você vai iniciar qualquer atividade pela primeira vez, você ser avaliado por um médico, esse médico vai solicitar alguns exames básicos, tá? E através desses exames básicos, ele vai te liberar ou não para fazer essa atividade física. E, obviamente, se você estiver fazendo algumas coisas que podem aumentar seu risco durante aquele esporte, aquela atividade, por exemplo, uso de hormônios, né? De maneira irrestrita, uso de, às vezes, pré-treinos, ou cafeína em excesso, ou outras coisas que às vezes é utilizadas nesse meio, podem trazer mais danos do que benefícios. Às vezes aquele benefício estético de 1% a menos de gordura ele não compensa literalmente a sua saúde, Sim. tá? E normalmente, assim, acontece no esporte do fisiculturismo, mas geralmente, assim, acontece talvez de uma maneira mais frequente em quem não está dentro dessas modalidades. Uma pessoa ali está iniciando e, assim, não foi avaliado por um médico, está iniciando uma atividade, às vezes, que força demais, né? O coração, força demais. Então, assim, realmente é ideal ter uma avaliação médica prévia antes de iniciar a atividade, aí sim ser liberado e, obviamente, evitar qualquer tipo de coisas que possa trazer malefícios, né? Sobre o excesso de carga, você tem que respeitar seus limites, tá? Então, assim, algum exercício da academia é ideal você ter alguma pessoa ali perto para te auxiliar caso aconteça. Por exemplo, supino reto, ele você coloca, eleva o peso acima do peito. Em um momento, se você, por exemplo, cansar durante o exercício e não tiver ninguém para te socorrer,
se a pessoa não tiver experiência, pode cair, bater a barra no peito, pode levar a um acidente grave. Então, assim, Acidente grave, né? então, alguns exercícios é bom ter um profissional de educação física ali orientando, ou ter pelo menos alguém ali próximo para te auxiliar, não fazer ali totalmente sozinho. Existem opções nas academias de fazer esse mesmo exercício em máquina, não é a mesma coisa, mas assim, se você não tiver muita experiência, talvez seja o ideal você começar com a orientação do educador físico da academia. Uhum. Doutor, agora para encerrar o nosso bloco, eu vou te fazer uma pergunta que é curiosidade minha. Claro. Doutor, quando eu estou treinando, eu sinto uma dor muito forte aqui. Essa dor, eu sei que é porque eu estou treinando, né? Tem essa questão rítmica, né? Lá no passado as pessoas falavam, é a dor do treino e tal. Sentir, ou então às vezes uma pontadinha aqui do lado esquerdo, ai meu Deus, é meu coração. Existem alguns sinais que é importante no treino nós ficarmos alerta? Então, pontado no peito não é muito normal. Né? Mas eu sinto. Não é muito normal sentir durante o treino, mas assim, a Aí eu digo, questão ai, preciso dessa respirar. dor mais aqui embaixo, normalmente, né, Sim, assim, aqui. o que o pessoal chama no popular de dor desviada, né? O Isso. diafragma que cansou, né? Ele é como qualquer músculo da gente. E em pessoas que geralmente não estão ali numa atividade física mais frequente, não tem uma rotina de treino tão grande, e passou daquele limite daquele músculo, ele cansa como qualquer um. A diferença é que o meu bíceps ele pode cansar que não tem problema. Se ele ficar parado, o diafragma ele não pode parar, né? Então assim, dói ele continua funcionando, né? Então assim, gera esse desconforto que é justamente para você parar, Ele né? passa, né? Ele passa, mas Ele até passar, eu digo, Senhor, será que eu estou infartando? é justamente para você diminuir esse esforço, né? Agora, dores do peito, dores de cabeça forte durante o treino, turvação visual. Tontura. Tontura pode acontecer em treinos mais intensos, mas tontura não é tão normal. É bom você verificar com o seu médico que está sentindo isso e Eu fazer o check-up. percebo a questão da tontura quando à noite não teve uma boa noite de sono. Você fica mais as coisas ficam mais turvas, né? No momento do treino, porque você está muito acelerado, né? Pode acontecer assim, só uma noite mal dormida você já pode ficar um pouco mais Sim. tonto mesmo, até de um excesso de peso mesmo, um excesso de treino. Naquele momento ali você pode ter uma tontura, ou às vezes não se alimentou bem previamente ao treino, né? Assim, pode gerar uma tontura que é mais comum na atividade física, que é a hipoglicemia, mas é bom você comentar isso com o seu médico, você está sentindo frequentemente e tudo, ou para ele recomendar, reduzir um pouco a intensidade, a carga dos treinos, ou para fazer algumas correções, por exemplo, se uma hipoglicemia, melhorar um pouquinho a alimentação prévia ao treino, né? Se uma noite mal dormida, aí ia dormir bem do dia anterior, né? Verdade. Aí, Mas é porque na hora você pergunta o que está acontecendo comigo, aí você lembra, né? Eu não dormi bem, eu não me alimentei bem, você vê que isso passa, melhora. Agora, para finalizar mesmo, existe na clínica, chega paciente que tem compulsão por treino? sim, existe um transtorno psiquiátrico, né, que é, se eu não me engano, o nome é vigorofobia. Enfim, não estou lembrado do nome, né, da minha especialidade, mas existe sim um transtorno psiquiátrico onde a pessoa realiza essa atividade física em excesso, como se fosse uma maneira purgativa ali. Sim. Não peguei nenhum paciente, ou não identifiquei até o momento nenhum paciente que eu sigo que tem, mas nesses casos vai da orientação, a gente também, nesses casos que só realmente alguma coisa que está gerando ali grandes danos à saúde, encaminha também o psiquiátrico, faz esse acompanhamento conjunto, né? É porque nós falamos de alimentação, né? Falamos de suplemento, né? E muitas vezes a pessoa tem, né, uma compulsão pelo treino, né? Pelo peso, pelo esporte, pelo corpo está em movimento, né? Doutoria, muito bom, muito obrigada. Nós vamos voltar já já com as perguntas dos telespectadores, tá? Não saiam daí que a gente volta já já no próximo bloco. Olá, e agora retornando ao nosso último bloco com o doutor Ian Machado, nós vamos agora para as perguntas dos nossos telespectadores. Doutor Ian, Saulo, 44 anos. Meu filho tem 14 anos e joga futebol e sente muito cansaço no segundo tempo. Isso pode ser por conta da alimentação? Pode sim ser por conta da alimentação, pode estar influenciando. Tem vários fatores aí que tem que ser analisado antes, né? Por exemplo, tem que ser analisado se ele está bem hidratado, tem que ser analisada a intensidade dessa atividade física, tem que ser analisado o condicionamento físico dele para essa atividade.
Um exemplo, se eu for jogar 45 minutos de futebol, no segundo tempo eu não vou estar aguentando também, é esperado, eu não sou condicionado para isso. Agora, algumas coisas podem chamar a atenção. Será que antes ele era condicionado e parou de ser? Né? Então isso chama a atenção para uma avaliação mais perto, né? Ou outras coisas, por exemplo, hidratação, a própria alimentação, ele não comeu bem antes da atividade física. Se não comeu bem, não teve um carboidrato ali de fácil absorção, né, um pouquinho antes, pode ser que durante a atividade física ele não tenha a energia desejada para fazer aquela atividade, então cansaria um pouco mais fácil. Mas tudo isso tem que ser analisado realmente caso a caso, de maneira bem individual, né, para a gente ver qual é a causa realmente desse cansaço. Muito bom. A última pergunta, Sandra, 27 anos. Quando eu cuido da minha alimentação, eu percebo que eu fico mais confiante para praticar o esporte. Isso é normal? Ah, é super normal. Normalmente, que a pessoa, quando começa a fazer uma atividade física, né, ela não começa só a atividade física, vai se organizando como um todo. Então, ela se organiza ali a parte alimentar, tenta dormir direitinho, bebe a quantidade de água necessária durante o dia, faz ali a suplementação, e quando para de fazer, geralmente desanda tudo. Então, assim, é toda a questão da adaptação da rotina desse paciente. Quando ele está mudando a rotina, ele começando, se ele continuar fazendo, vai virar um hábito. Quando virar um hábito, aí ele continua, né, ele consegue. O que eu noto muito também é o inverso, né, assim, por exemplo, tem um paciente que ele está ali nas aulas da faculdade, por exemplo, né, então está ali naquela rotina, trabalho de manhã, aula da faculdade, academia à noite. Chega quando muda a sua rotina das férias, não sei, mudou ali o trabalho, já desorganiza completamente. Então, só a mudança, às vezes, de uma coisinha já desorganiza a outra rotina. Muda a alimentação, muda aquela rotina que estava de treino. Então, a dica que eu posso dar é: começou, tenta ir sempre, tenta não faltar, que vai ficando mais fácil. Quanto menos você for, mais difícil fica. Esse é o segredo, né? Não parar, né? Se pá, Seguir em frente, né? seguir. Então, gente, é isso, tá? Saúde é cuidar do corpo e da mente. Então, fiquem ligados. Este programa ele leva para você informação, onde você aprende com os convidados, aprende assistindo, compartilhando essas informações que são importantes, tá? Você que tem filhos, você que treina, você que é atleta, você que é apenas uma pessoa que quer ter uma alimentação melhor, ter uma melhor qualidade de vida. Então, nos sigam aí, assistam o programa, porque este programa ele traz para você informação voltado para a educação e para a saúde. Até mais. Olá, chegamos ao fim de mais um programa, o nosso 19º programa, Imersão com profissionais de sucesso na educação e saúde. Hoje entrevistamos o doutor Ian Machado, médico nutrólogo, e a psicóloga Daniele Domingues, que falou sobre alta performance, rendimento, mente e corpo. Então assistam no canal aberto 17.1 na TV União, toda terça-feira às 21 horas. E se perder, tem reprise aos sábados às 8 da manhã. E também lá no YouTube você encontra todo o material na íntegra. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e espero vocês toda terça-feira às 21 horas.